Já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo, você que está chegando agora no nosso programa. Hoje um assunto muito interessante, esclerose múltipla. E para você, que você merece o que temos de melhor, estamos trazendo um dos grandes especialistas desse planeta, o doutor Antônio Xavier de Lima Neto, médico neurologista. Se tem alguém que entende dos neurônios da nossa cabeça, está aqui hoje, viu? E aceitou nosso convite para entrar na sua casa, para responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida, viu? Doutor Antônio, muitas pessoas estão perguntando aqui, aliás, eu terminei o bloco passado com a pergunta da nossa amiga Lúcia Tonani de São Paulo. Obrigado, Lúcia. Ela perguntou, doutor, a esclerose múltipla, ela desencadeia outras doenças? Ela pode desencadear, até citou Parkinson, Alzheimer, etc., cegueira, e se algum exame específico que possa diagnosticar a esclerose? É nossa amiga Lúcia, doutor. Lúcia, a esclerose múltipla, na verdade, não desencadeia outras doenças. Ela favorece o aparecimento. Por exemplo, o indivíduo fica com incontinência, ou seja, uma dificuldade de reter a urina. E, através dessa incontinência, pode desenvolver uma infecção de vias urinárias. Então, não é que a esclerose múltipla provocou a doença de vias urinárias. É a incontinência por lesão do esfíncter, que controla a urina, é que favorece a infecção. A esclerose múltipla pode dificultar o indivíduo a ter uma respiração normal, porque compromete a musculatura que faz com que o pulmão se expanda. Então, pode haver um fenômeno inflamatório das vias aéreas. Pode afetar o cérebro na sua parte cognitiva, levando a um comprometimento de memória, que não é uma outra doença, mas é uma consequência, certo? E o diagnóstico da esclerose múltipla é um diagnóstico complexo. Ele, como eu disse antes, ele pressupõe, além de uma avaliação de uma história, um exame clínico muito bem feito pelo neurologista, procurar ver através de exames especializados o que pode ser somado para chegar a essa conclusão diagnóstica. O grande elemento, como eu disse, é a ressonância magnética. Ela detecta as áreas que estão em inflamação aguda ou aquelas que já passaram pela inflamação e que já estão cicatrizadas, são as múltiplas escleroses, tanto no cérebro, como no tronco cerebral, como na medula espinal. Isso aí, então, é que leva, através de exames especializados, como eu falei, a ressonância, potenciais evocados visuais, auditivos e sômato-sensitivos, que são exames neurofisiológicos, exame do líquido cefalorraquidiano, onde pode ser diagnosticada a presença de imunoglobulinas, gama-globulina, com as chamadas bandas oligoclonais. Enfim, são estas e outros elementos que levam a um diagnóstico que, somando tudo, se chega ao diagnóstico da esclerose múltipla. Muito bem, como vale a pena perguntar, viu, Lúcia? A Maria do Carmo, de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria do Carmo, obrigado pelo carinho, viu? Quem sente muitas dores, que parece assim que os ossos estão descolando da carne, dores de cabeça e pescoço, é considerado um caso de esclerose? Ela falou, faço o tratamento há 2 anos para a dor e não tive nenhuma melhora. É uma situação de esclerose aqui, o caso dela, da nossa amiga Maria do Carmo de Uberaba, lá em Minas Gerais, doutor? Parece não ser, Maria do Carmo, porque você está contando de uma doença crônica permanente. A esclerose múltipla, ela evolui por surtos e remissões. Ela tem um período agudo, depois ela cessa e deixa uma sequela. Geralmente o fenômeno doloroso existe na esclerose múltipla, mas não é comum, certo? O indivíduo pode ter manifestações dolorosas intensas, mas evolui também por períodos de maior intensidade e menor intensidade. Não é isso que, essa sensação de que os músculos descolam dos ossos, parece ser mais uma doença de caráter reumatológico do que neurológico. Muito bem, viu? Mas valeu a pena ter perguntado, viu, querido? Olá, Frei, sua bênção, parabenizo esse programa. Desejo saber se essa doença costuma aparecer nas mulheres entrando na menopausa. Quem faz a pergunta aqui é Maria Souza Ávila, doutora. Assim, como é que a gente pode responder para a nossa querida telespectadora? Maria, é interessante sua pergunta. A mulher em menopausa, geralmente na faixa acima dos 40 anos, ela está saindo da faixa de prevalência da doença. Como foi dito, é uma doença da juventude.
Ela aparece da adolescência até os 30, 35 anos, na sua grande maioria, preferencialmente nas mulheres, na frequência de 2:1 em relação aos homens. Na menopausa ela pode aparecer, mas não é comum. Doutor, mais um e-mail chegando aqui. Olá, Frei Rinaldo, parabéns pelo programa. Parabenizo o doutor, acertada a escolha disso aqui. Obrigado, viu? É isso que a gente quer, trazer bons especialistas, grandes médicos, grandes autoridades no assunto para que você tenha saúde, você tenha informação. A gente sabe que carecemos tanto nosso sistema de saúde pelo país afora, de informação, de acesso. O que a gente pode fazer aqui? Trazer especialistas para ajudar você a conhecer o corpo, conhecer o mecanismo, como funciona, para ir receber as informações corretas e tirar muitos mitos aí. Ah, disseram que isso é bom. Não, vamos ver do especialista que estudou para isso. Então, está aqui hoje um neurologista especialista no tema. Gostaria de saber se essa doença tem a ver com esquecimento. E, se for possível, doutor, dê uma pequena explicação por que nós ficamos esquecidos. Meu nome é Nazaré Rocha, obrigado, Ana Nazaré. Moro em Petrolina, Pernambuco, tenho 57 anos e confesso que sou muito esquecida, disse a nossa amiga Nazaré Rocha, doutor. E aí, o caso dela? Bom, Nazaré, é uma pergunta interessante porque se sabe que mesmo nas pessoas mais jovens, quando existem múltiplas lesões comprometendo o cérebro, o encéfalo, a pessoa pode apresentar alterações de memória, ditas como déficit cognitivo, do conhecimento, da cognição. Ela não é uma doença da idade, não é como a perda da capacidade de memorizar que aparece na pessoa mais idosa. Aí o indivíduo está entrando num déficit cognitivo da senectude, da velhice, da idade. O jovem pode ter um comprometimento da memória, mas por uma razão de inflamação e cicatrizações em múltiplas áreas do cérebro que são relacionadas ao conhecimento. Diferentemente de uma doença degenerativa, como a doença de Alzheimer, que a pessoa tem perda de memória por lesões, por perda de múltiplos neurônios, por um mecanismo diferente da esclerose múltipla. Muito bom. Meu nome é Maria Tereza Micoli, né? Obrigado, Ana Maria Tereza, um beijo no seu coração, muito obrigado por estar conosco, viu? Sou portadora de esclerose múltipla há 6 anos e gostaria de saber por que sentimos tanto calor. E se existe alguma forma de melhorar esse sintoma? Pergunta nossa amiga Maria Tereza Micoli, doutor. Maria Tereza, interessante sua pergunta. Existe, na verdade, uma alteração na resistência ao calor. As pessoas que são portadoras de esclerose múltipla sofrem muito no verão. Sentem muita dificuldade em controlar a temperatura. Tanto que é recomendado que se tome banho frio. Para esfriamento, toma de manhã, no fim do dia. É uma maneira de controlar essa sensação térmica, essa sensibilidade térmica exagerada que o portador de esclerose múltipla apresenta. Isto, na verdade, existem recomendações que são mais ou menos paliativas. A pessoa ter uma vestimenta apropriada, ambiente arejado, banhos 2 ou 3 vezes ao dia, de preferência banhos frios ou quase frios, para que se haja uma capacidade de controle térmico melhor. Muito bem, mais uma pergunta, vai ligando, vai mandando sua pergunta pelo telefone 19-3871-9620. Está aqui hoje conosco o doutor Antônio Xavier de Lima Neto, médico neurologista, e o assunto é esclerose múltipla. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Eu, Francisca de Souza, obrigado, Ana Francisca, um beijo no seu coração, tenho 73 anos, diz ela, tenho uma dormência na pele do braço esquerdo. Será que é algum tipo de esclerose? Né? Pergunto. É a nossa amiga Francisca, doutor, que está mandando esse e-mail para nós. Francisca, obrigado pela pergunta e lembrar que a senhora não está na faixa etária da doença. Essas manifestações de dormência nesta sua faixa etária, geralmente, ou são fenômenos periféricos, dos nervos periféricos, comuns em neuropatias, em polineurites, ou manifestações, quem sabe, de uma disfunção circulatória cerebral, dando como localização um sintoma no membro superior, na pele do membro superior. Teria que ser examinada com outro enfoque, com outra visão que não seja a esclerose múltipla. Doutor, uma pergunta que veio lá do Paraná. Quem representa é a nossa amiga de Cianorte, no Paraná,
Ana Maria. Um beijo, dona Maria. Muito obrigado por estar conosco, acompanhando, assistindo e participando, viu? Parabéns pelo programa. A minha pergunta que eu tenho que fazer é: fui ao neurologista e os meus laudos constataram hidromielia, segundo o médico, é bolsa de água na medula. Está afetando apenas o braço direito, ficando às vezes com uma certa dormência. O médico disse que não tem remédio e preciso de repouso e me aconselhou a me aposentar. Tenho 40 anos. O que o senhor me aconselha, esse caso aí, doutor? Assim, Ana Maria. Ana Maria, esse quadro não é um quadro que lembra a esclerose múltipla. Esse é um fenômeno que aparece por formação de coleção líquida no interior da medula, chamada siringomielia ou hidromielia. É preciso apurar a causa, que geralmente não é provocada por esclerose múltipla. Existem técnicas para tentar melhorar isso, geralmente são acompanhadas não só pelo neurologista clínico, por uma avaliação também com o neurocirurgião. O importante é saber a verdadeira causa dessa hidromielia. Ok. Mas valeu, obrigado pela pergunta mesmo assim. Eu até peço que você, quando está mandando seu e-mail, fale o seu nome, a sua cidade também, né? Até mesmo a sua idade, que é importante que o doutor dê uma resposta mais precisa para a sua situação, viu? A nossa amiga Eda não disse de onde, viu, Eda? Queria mandar um abraço para a tua cidade, mas aí um abraço para a tua cidade, muito obrigado, viu? Há possibilidade de uma pessoa ser portadora de esclerose múltipla, mas não apresentar qualquer alteração no exame de ressonância magnética? Tenho 33 anos e 1 ano e meio acordei no meio da noite com uma dormência generalizada. No pronto-socorro, somente foi verificado aumento da pressão, 17/10. Fiz a ressonância magnética do crânio, da coluna e do pescoço para afastar o diagnóstico de esclerose múltipla, mas não foi apontado nada. Então, pergunto, é possível que tenha sido o início da manifestação, mesmo sem alteração na ressonância? Pergunta para nossa amiga Eda, doutor. Eda, é uma pergunta que eu vou reverter de forma diferente. A pessoa pode ter lesões compatíveis com esclerose múltipla e não ter sintomas, mas a pessoa tem um sintoma agudo de uma dormência avaliada e submetida a uma ressonância, e na ressonância do crânio, da medula cervical, medula torácica, não aparecer nenhuma lesão, fica difícil dizer que isso seja uma esclerose múltipla não diagnosticada. O que seria prudente é fazer um acompanhamento clínico, se o fenômeno se repetir a ressonância, que a ressonância é um exame inócuo, não causa dano, ela não emite radiação. Então, a pessoa pode ser submetida em outra oportunidade a uma nova ressonância e, se em época diferente não aparecer lesão, é muito pouco provável que esse seu sintoma seja de esclerose múltipla. Já foi constatado algum tipo de caso de esclerose múltipla tardia, ou seja, que ultrapassou essa faixa etária, doutor? Sim, já existe sim. É raro, mas existe. É raro, mas pode existir, okay. Da meia-idade para frente. E existem pessoas que são portadoras da esclerose múltipla praticamente assintomática. Okay. Cursa anos sem sintoma. De repente aparece um sintoma e vai se diagnosticar e a evolução pode ser protraída, ou seja, lenta. A pessoa muitas vezes até se recusa a fazer tratamento. Okay. Mais e-mails chegando aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Meu nome é Edilane e gostaria de saber sobre autohemoterapia, se é indicado para melhorar a imunidade. Ela que é de Cabreúva, São Paulo. Edilane, fez a pergunta, eis a resposta, doutor. Edilane, é uma pergunta interessante. É uma técnica utilizada por alguns colegas, mas que não é recomendada em hipótese alguma em esclerose múltipla. Pelo contrário, você vai se utilizar de uma técnica que vai excitar sua imunidade e talvez até provocar uma piora. É discutível as vantagens de se submeter a uma autoimunoterapia com injeções geralmente intramusculares do sangue. Isto realmente não é recomendado. Muito obrigado. O nosso amigo Paulo Souza, de Passos, Minas Gerais, ligou para a gente, se associou a essa obra. Muito obrigado, Paulo. E aproveitou e fez a sua pergunta. Gostaria de saber se a esclerose múltipla tem alguma coisa a ver com labirintite, né? Nosso amigo Paulo Souza, doutor, lá de Passos, Minas Gerais. Paulo, a sua pergunta é interessante
onde existe inervação, é possível que seja um sintoma da esclerose múltipla. Só que as doenças do labirinto, conhecidas como labirintite popularmente, embora labirintite signifique inflamação do sistema labiríntico, a doença vertiginosa, a tontura, o mareio, isto pode ser um sintoma quando ele vem e desaparece, se investigado pela ressonância, por exames feitos, chamados potenciais evocados das vias do tronco cerebral, e exames por um exame neurootológico, dependendo da evolução, pode ser um sintoma, mas não é o comum na esclerose múltipla o indivíduo ter uma labirintopatia pela esclerose múltipla, embora não seja descartável. Ok. Doutor, aqui a nossa amiga Rosane, ela está participando, obrigado Rosane, mandou um e-mail, Rosane Ferreira de Araújo. A respeito da esclerose, meu filho começou aos 20 anos, hoje ele tem 33. E o doutor disse que aumentou muito no Brasil, principalmente na região sudeste. Por quê? Está perguntando a nossa amiga Rosane, doutor. Rosane, é algo que um neurologista experiente, que tem muitos anos de vivência, tem observado. Eu já observei isso. Há 40 anos atrás, 45 anos atrás, era muito raro se fazer um diagnóstico de esclerose múltipla no consultório do neurologista, mesmo ele sendo alertado para este diagnóstico. Foi-se observando uma evolução à medida que a região sudeste foi se industrializando, foi se tornando uma sociedade menos agrícola e mais industrial, a urbanização acelerada, tudo isso parece que contribuiu para a prevalência maior. Hoje, a incidência da esclerose múltipla na região sudeste do Brasil está mais ou menos equivalente ao que existe nos países desenvolvidos. Se perguntar qual é a causa, é difícil. Isso é estudado intensamente, mas nós não temos uma resposta eficaz para isso e efetiva. Foi por poluição, poluição sonora, poluição eletromagnética, poluição por agentes químicos, enfim, pode ter, vamos dizer assim, alguma prevalência no aumento? Pode, mas nós não temos uma prova contundente que diga que isso interfere no sistema imunológico e está causando um aparecimento da esclerose múltipla. E com esta resposta, nós vamos chamar mais uma vez o intervalo, dá tempo de você ligar para alguém. Esse é o Vida e Saúde, temos muito mais informações para você sobre a esclerose múltipla. Portanto, não sai daí, o Vida e Saúde volta já só para você. O acompanhamento do paciente com essa doença, ele deve ser feito não apenas pelo neurologista, mas por uma equipe multidisciplinar, onde entra o psicólogo pelo menos, para dar o apoio psicológico, psicoterapia de apoio, o fisioterapeuta para o exercício físico, para ter o mecanismo de compensação, por causa da paralisia que ele tem, para manter a sua função, né? O terapeuta ocupacional, outras atividades que ajudam também na recuperação do sistema nervoso.